Olá, bom dia. Em 2017, o Brasil possuía 3,7% do PIB investido em saúde. E por conta da Emenda Constitucional 95, que limita os investimentos públicos, nas próximas 2 décadas, o SUS entrará em uma trajetória declinante. Com o teto de gastos, estima-se que em menos de 15 anos o investimento despenque para menos de 1%, o que coloca em risco a sustentação do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que esse ano completa 30 anos e é considerado o maior sistema público de saúde do planeta. Para debater comigo sobre as várias tentativas de acabar com o SUS, o Diálogo Plural conta hoje com a participação de Dalva Horácio, que é professora do Departamento de Serviço Social da UFRN, e de Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia e já inicio com a primeira pergunta. Professora, qual o balanço que a senhora faz do SUS nesses 30 anos? Eu costumo dizer, inclusive em debates, junto a comunidades, para que isso fique bem mais evidente, mais claro, que o SUS é como os brasileiros, como as pessoas mais pobres do nosso país. É preciso entender isso, que sempre cabe mais um. A lógica dele é da inclusão. É diferente de uma instituição que é contratualizada com o sistema de saúde, que se você não tiver autorizado, você não entra. Então é por isso que a gente vê as filas, porque você imagina a casa de uma pessoa bem simples. Abarca a totalidade da Exatamente. População, né? Os vários níveis. Exatamente. Quando eu digo que é como a nossa população, a dignidade e a gentileza da nossa população, aquela pessoa mais pobre, ela não tem onde colocar mais ninguém na casa dela, mas ela abriga, ela acolhe, ela inclui. Os corredores são lotados, primeiro pela insuficiência, né, de recursos, por problemas na gestão, mas é lotado porque, como nós conquistamos nesses 30 anos, estamos tentando efetivar essa conquista, a duras penas, conquistamos a saúde como direito de todos os deveres do Estado. Então, um serviço público, ele tende a incluir, ele tende a criar alternativas. Você pegar um exemplo bem concreto, o Hospital Alfredo Gurgel, por exemplo, tem capacidade, ele atende, em termos cotidianamente, 3, 4 vezes mais, interna mais do que o número de leitos que ele tem. Aí, se você for comparar com um hospital privado, ele não vai internar. Ele só interna se você tiver o dinheiro para pagar ou a autorização. Tiago, em 2011, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que o Estado não tem condições de garantir direitos básicos dos cidadãos com o acesso à saúde universal. E disse ainda que quanto mais gente puder ter planos, melhor, porque para ele seria uma forma de aliviar os custos do SUS. Isso não fere a nossa Constituição? Como é que você vê isso? Primeiro, bom dia, né, Ricardo? Bom dia quem está em casa. De fato, a gente já tem como dizer isso, é altamente inconstitucional, né? O SUS, como a professora falou, a saúde é dever do Estado, leia-se Estado, União, Estado e município, né? É dever, ele não dá porque ele é bonzinho, porque ele quer, é dever do Estado e é um direito social assistido a todos os cidadãos brasileiros desse país. Então, não tem como você dizer, não, o governo, inclusive numa das entrevistas que eu assisti dele, ele faz desse jeito, o Estado está nem aí. Então, como é que você pode, inclusive, fazer esse gesto de desprezo, dizendo que isso não é culpa do Estado se você não tem assistência a toda a população que precisa? Isso é um completo absurdo. Agora, a lógica dele, que quer destruir o SUS, é como fazem, por exemplo, com a nossa educação também, brasileira, a mesma coisa, é mostrar que não dá certo, é mostrar que não serve, é mostrar que não presta, tentar fazer essa afirmação para a população, para poder depois justificar o quê? A precarização e a privatização. Porque o que quer é transformar a saúde, que não é um produto, a saúde não é produto, a saúde é direito de todos os cidadãos. Então querem transformar, como já fazem os planos de saúde, transformar a saúde num produto vendável. E aí quer-se o quê? Ter dinheiro com isso, quer lucrar com isso.
Eu tenho, inclusive, dados que esse mesmo ministro, que agora até pediu a exoneração do cargo para concorrer novamente, parece que deputado federal lá no estado dele, nem sei de qual estado ele é, esse mesmo ministro teve, por exemplo, na campanha dele de 2014, 100 mil doado de um fundo de investimento desse pessoal que tem ações com plano de saúde, a tal da aliança, fundos de benefício, alguma coisa assim o nome. Exatamente por isso, porque ele tem essa doação de plano de saúde, então ele tem que dar a contrapartida, né? Doação, na verdade, para a campanha, ao meu ver, não é doação, é investimento. Né? Mantendo essa questão dos planos de saúde, Dalva, no mês passado a Federação, como o Tiago já adiantou, a Federação Brasileira dos Planos propôs um novo sistema de saúde. A meta é que até 2038 apenas 50% da população tenha acesso ao Sistema Único de Saúde. Para você, o que está por trás disso, dessa forma de tornar o SUS meio que privado, de privatizar? A primeira coisa que é bem evidente, né, que é os ataques ao SUS, eles têm um claro objetivo de atender o que o setor privado, né, o que o setor privado tem interesse lucrativo. Então, por exemplo, quando eles dizem que vai atender só 50%, né, da população, ele está automaticamente dizendo não vai ser mais direito de todos e dever do Estado. E por trás disso tem o grande interesse do setor privado de se apropriar do fundo público. Porque, veja só, nós temos uma sociedade profundamente desigual, com desigualdade de renda. Então, a grande maioria da população brasileira não pode comprar um plano de saúde diretamente do mercado. Então, como as pessoas não podem comprar, eles precisam ir por dentro do sistema público para que o SUS compre o plano de saúde, que é o modelo americano, que é questionável no mundo inteiro. Agora, o que é importante a gente refletir? Veja só, ora, um plano privado, por exemplo, de saúde hoje, se pegar a Apvida, o Health Saúde americano, que comprou, inclusive, vários hospitais no Brasil e aqui em Natal, comprou a Promater, por exemplo, os planos de saúde, eles fazem rede própria, porque é mais barato a rede própria. Então, você pega um plano de saúde, clínica, eles inclusive constrangem o consumidor, ferindo inclusive serviço, o direito dele de liberdade de escolha, obrigam aí para aquele hospital, e são superlotados. A população precisa entender, e eu tenho certeza, convido aqui a reflexão, hoje os trabalhadores que têm plano empresa, que utilizam, trabalhadores do supermercado, operários das fábricas que têm plano empresa, sabe quantas horas eles ficam, as negligências e os desrespeitos que eles vivenciam com este modelo, que inclusive não garante tudo. E aí o que este modelo que está está sendo proposto, ele literalmente ele quer ainda mais se apropriar dos recursos que hoje já 80% dos recursos que entram no Fundo de Saúde de estados e municípios já vão para os contratos. A gente não tem a ideia de que você entra, por exemplo, no Valfredo, a maioria dos serviços já são terceirizados por dentro. As pessoas não têm uma ideia de que quando elas chegam num hospital privado que é conveniado com o SUS, que ela está sendo atendida pelo SUS e muitas vezes discriminada. Então, este modelo, ele significa a discriminação, retrocesso profundo. Que não atende a população, né? É um modelo que ele vai justamente contra a proposta do SUS. A gente vai encerrar esse bloco. Voltamos em 30 segundos com o nosso Diálogo Plural. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o desmonte do SUS. Hoje com a presença de Dalva Horácio, que é professora do Departamento de Serviço Social da UFRN, e de Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Professora Dalva, quais as principais evidências da desarticulação das políticas de saúde? Olha, a primeira evidência é em relação a continuar sendo planejado de forma setorial. A saúde, ela integra o capítulo da seguridade. E a concepção de saúde que nós conquistamos, que é em sentido ampliado,
E aí eu queria fazer um convite aqui a quem está nos assistindo a pensar, porque quem pensa que não usa o SUS, eu faço a seguinte questão. Se você usa óculos, você usa o SUS. Se você se alimenta, você usa o SUS, porque ele fiscaliza a qualidade dos seus alimentos. Se você toma água, se você respira, você usa o SUS. Então, a importância da articulação entre as diversas políticas para produzir saúde, como o saneamento, como o combate, por exemplo, ao uso de agrotóxicos, que está causando câncer, o combate ao excesso de fumo, álcool, a qualidade de vida. Quando a gente fala SUS, saúde, você pensa qualidade de vida. Então, como o modelo foi montado nessa perspectiva, mas o financiamento e as forças que presentes no processo de construção do SUS, que operam, os interesses privados têm prevalecido, então é muito forte a tendência da maioria dos recursos do SUS e das políticas públicas, como ele bem colocou, de educação, saúde, ser drenado para ações, no caso do SUS, para ações curativas, individuais. Os cortes que sofreram, né? O SUS vai sofrer um corte por 20 anos, não só o SUS. Vários setores, como saúde e educação, vão sofrer um corte por 20 anos. Uma contenção de gastos. Isso também vai ser uma forma de desarticular essas políticas que vão ser mais atingidas, né? Sem dúvida. Não é à toa que a gente chama que é a PEC do fim do mundo. Na época que era uma PEC, né? Hoje é uma emenda, era a PEC da morte ou a PEC do fim do mundo. Isso. Né? Tiago, já emendando com a próxima pergunta, quais as outras ameaças que você vê ao SUS e por que ele é tão atacado? Bem, a grande ameaça principal agora, nesses tempos, desde finzinho de 2016, quando a gente teve essa PEC aprovada, hoje atualmente a emenda constitucional 95, é exatamente esse congelamento, né? Como é que você pensa em um país que a população está envelhecendo, né? Nós temos até 2050 a população vai envelhecer brutalmente, mais da metade da população brasileira vai ser uma população de idosos, né? Principalmente por causa da taxa de natalidade que diminuiu bastante. Isso é um movimento natural, né? Os países vão e vêm nesse movimento. E aí você tem, nos próximos 20 anos, esse envelhecimento, a população idosa requer mais cuidado, mais tratamento, e a gente tem esse congelamento de 20 anos, que eu acho que isso é insustentável, né? Espero que a gente consiga reverter isso com a força das manifestações, das lutas, cada um em seus locais de trabalho. O próximo governo tem condições de fazer essa modificação? Olha, eu tenho uma esperança muito grande que exatamente esse seja o primeiro ponto que o próximo governo que vier, tanto o governo estadual, mas falando principalmente isso é uma coisa nacional, do próximo presidente que vier, ou presidente mulher, que atribua esse ponto como ponto principal, né? Que isso tem que ser revogado. Principalmente a Câmara, né? Que Exato. Claramente falando no português bem dito, essa emenda constitucional tem que ser revogada imediatamente com o novo governo. Porque a gente sabe que o governo Temer veio fazer um desserviço para a população, atendendo aos desejos do capital, né? Então, assim, a emenda constitucional é essa grande ameaça, a primeira. E uma outra ameaça que eu vejo é o que a gente já dialogou um pouco, exatamente sobre os planos de saúde, porque todo mundo precisa de saúde, como a professora falou, tudo é saúde, desde o alimento que a gente come, enfim, os controles, Anvisa, que faz controle de restaurantes, você vai no final de semana num restaurante e tal, tudo isso é saúde, tá? Então, assim, a saúde todos nós precisamos. E aí, a iniciativa privada vê, é uma coisa líquida e certa, ou seja, todo mundo precisa de saúde. Então, por que não investir nisso e rentabilizar isso, né? Então, o que acontece? Esse novo plano de saúde, este novo sistema de saúde, né, que estão querendo debater e, na verdade, já está sendo debatido no Congresso, partindo dos planos de saúde. Cara, quem tem que discutir plano de saúde, ou sistema único de saúde é a população. Se é que ele precisa de uma discussão, que a gente acredita que não precisa, porque o SUS ele é invejável no mundo inteiro, tem que partir da população. A população que usa ali no dia a dia tem que dizer o que falta, o que precisa melhorar e etc. E não os planos de saúde, né? Dalva, mantendo isso que o Tiago falou,
Há cerca de 30 anos nós tínhamos, era um outro sistema de saúde, e nós tínhamos o INAMPS, há 40 anos, creio. Então, segundo relatos, era o caos, porque assim, a população não atendia toda a população, e nessa realidade atual, com a população que nós temos, será que essa proposta de um INAMPS, que atendesse somente a uma parcela da população, seria um modelo usual hoje em dia? De jeito nenhum, impossível. E quem conhece a história sabe que a primeira coisa, ele era contributivo, só tinha direito quem pagava. E nós sabemos hoje, né, que é mais ou menos hoje o modelo dos planos de saúde. Se você não pagar, não tiver em dia, você não tem acesso. Na época era vinculado, se você tivesse empregado, você teria direito, né, pela carteira de trabalho assinada. Você imagine num quadro de desemprego que a gente vive, que a gente chama de desemprego estrutural, de massa, aí as pessoas que estão desempregadas não têm direito. Vai ser uma maravilha, é impossível. 27 milhões de desempregados no Brasil, porque a mídia divulga 17, mas 17 é não contando os subempregos. Contando o que está em subemprego, 27 milhões de desempregados. E depois saúde, não é só assistência médica, como eu já coloquei. Né? Então, o modelo que a gente tinha naquela época, que tinha o INAMPS, era para quem contribuía, tinha o INAMPS. Mas tinha só assistência curativa individual. Havia uma dicotomia entre saúde coletiva e saúde individual. Por isso que eu comecei dizendo, se você usa óculos, você usa o SUS, se você come, você usa o SUS, porque a concepção de saúde, você tem direito à atenção integral, do mais simples ao mais complexo. Se na realidade que nós temos hoje, há dificuldades, mas se você não é atendido como é direito constitucional, você pode denunciar, você pode representar, você pode questionar e exigir. Com essa proposta que, inclusive, as multinacionais estão por trás, inclusive quando eles aprovaram a abertura para o capital estrangeiro, que permitiu, inclusive, que a Real de Saúde comprasse serviços aqui no Brasil, comprou, inclusive, aqui um plano de saúde aqui, que bem conhecido, que era 1000, por exemplo, ali já estava desenhado este modelo que eles estão querendo implementar. É o capital, inclusive, profundamente capitaneado pelo capital americano, que quer entrar aqui porque lá, inclusive, tem questionamentos, muita ação na justiça, porque o consumidor americano representa e questiona, eles estão vindo para cá, imaginando que a nossa população não tem organização política, inclusive, para denunciar e questionar na justiça. E nós aqui hoje, o fato de ser direito, a gente já tem muita ação na justiça em relação contra o SUS. E essas ações que tem contra o SUS são ações movidas porque a pessoa tem direito. Se você não tem direito, então diz, olha, não tem, acabou, vai selecionar entre os pobres os mais pobres. E é um profundo retrocesso hoje que depõe, inclusive, como a saúde como direito humano, é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Nós vamos retornar com esse tema no próximo bloco, que o nosso programa hoje está rendendo, né? Vamos a um breve intervalo. Fique aí e voltamos em 30 segundos. Estamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute o desmonte do SUS, com a presença de Dalva Horácio, que é professora do Departamento de Serviço Social da UFRN, e de Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste-RN. Dalva, o SUS é um modelo bastante elogiado no mundo inteiro, mas por que ele é ruim? Esse modelo que temos hoje é o modelo que foi elaborado na sua criação? Olha, em primeiro lugar, o SUS não é ruim. É isso que eu ia dizer. O SUS, se a gente listar as questões mais importantes, né, das conquistas mais importantes, eu vou listar uma básica, como, por exemplo, saúde bucal. Né? Os brasileiros têm direito à assistência integral. Aqui em Natal, por exemplo, tem centro de especialidade odontológica, você tem uma urgência que a gente não tinha. Você pode ter prótese, que a gente não tinha, que era objeto de quê? De troca de favor político em campanha eleitoral. Na verdade, por trás disso, está o interesse, né, de pegar o recurso público
e colocar todo voltado para a atenção de alto custo, né? a atenção privada, aliás, curativa, e desprezar principalmente as ações primárias de saúde, que foi esse o grande problema no contexto do SUS. O dinheiro foi todo para o setor de alta densidade tecnológica, alta complexidade, e desassistiu a atenção básica, a atenção primária, que é a que resolve a maioria dos problemas de saúde. Então, nosso foco é mostrar que essa integralidade foi afetada. Esse direito, ele precisa ser efetivado e é efetivando o SUS constitucional. Eu tenho até um dado rapidinho para complementar. Sim. Fiz questão de anotar para não esquecer. Em 2016, o gasto com o SUS foi de 107 bilhões, sendo que a lei orçamentária do ano anterior, que quando aprova, preveu 109, ou seja, já foi abaixo do que se preveu gastar. Se preveu 109, só se gastou 107. Já o faturamento dos planos de saúde no mesmo período foi de 158 bilhões. Então você pega, os planos de saúde faturou mais do que se gastou com o SUS. Aí daí eu jogo para quem está em casa. Por que os planos de saúde estão de olho na nossa saúde? Faturou mais e atendeu bem menos pessoas. Com certeza. Então, com esse valor, o SUS, que é pouco, é insuficiente, o SUS atendeu milhões, a grande maioria da população brasileira, inclusive em transplantes, que vem pessoas de outros países para cá, da América do Sul, todinha da América Latina, todinha vem gente, se muda a migração para vir para o Brasil, para fazer transplante, para usar os serviços públicos, inclusive nós, os melhores serviços que nós temos no Brasil, assim como as melhores universidades são públicas. E com relação ao Mais Médicos, ele é um projeto que surgiu para reduzir o déficit de atendimento médico no interior do Brasil, nas pequenas cidades. O programa parece ter sido enfraquecido nesse atual governo. Qual a sua avaliação desse projeto? Pronto. Isso, foi até importante porque eu passei a estudar um pouco sobre Mais Médicos, né, por causa não só desse programa, mas dessa discussão toda de saúde tem se tendo. E uma coisa que eu achei interessante é que o Mais Médicos não surgiu do nada, né? Em 2011, antes do Mais Médicos, se procurou estimular a presença de jovens médicos formados, né, recém-formados no interior, porque tem muita aquela coisa, eu saio, até mesmo às vezes saio do interior, me formo na capital e vou atender na capital, e aí o interior fica sem, como se diz, mão de obra qualificada, né, sem médico. E aí o que acontece? Teve esse programa em 2011, exatamente para estimular. Aí, outro dado que eu trago, nesse programa tiveram 13 mil solicitações de médicos por parte das prefeituras de todo o Brasil. Dos 13 mil, só 4.300 médicos se inscreveram. Ou seja, porque ou não tem número suficiente ou não querem ir para o interior do estado, né, para cidades com menos de 50 mil habitantes, que são consideradas cidades pequenas. E aí, se tem esse déficit, em 2013, depois de muito estudo, foi criado Mais Médicos, que era exatamente para suprir essa carência. E quanto a esse programa de estímulo, que chama Provab, que é esse programa de estímulo dos médicos brasileiros no interior, era concedido uma bolsa de R$8 mil para cada médico que quisesse atender no interior. E mesmo assim não surtiu o efeito necessário. E aí é onde vem os Mais Médicos. Só que o Mais Médico foi amplamente criticado pela extrema-direita do país, dizendo que era coisa de Cuba e que não deve vir, sendo que a gente sabe que a qualidade da medicina de Cuba ela é amplamente conhecida no mundo inteiro. Considerada uma das melhores do mundo, né? E aí, tá tomando emprego de brasileiro e tal, mas não é. A prova é que antes de ser implantado, foi feita essa tentativa com a população médica brasileira. Só que não tem o número suficiente para atender. Interiorização da profissão, interiorização, construção de universidades. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos a Facisa, que foi... Exatamente. Aí, junto com Mais Médicos, o que acontece? Foram criados cursos de graduação em medicina e áreas da saúde no interior do estado. Aqui no estado a gente tem um grande exemplo, que é o curso de Caicó, curso de medicina lá em Caicó, e inclusive a maior nota do Enem já há uns 3, 4 anos seguidos, né? Desde que foi
fundado, se eu não me engano, em 2014. Gente, infelizmente o nosso programa está quase no fim, só temos tempo para a última pergunta. Então vou fazer a pergunta para vocês dois, que estratégias podem ser propostas no sentido de preservar o SUS e o direito à saúde que é garantido na Constituição? Eu vou começar para a professora poder encerrar, que é a nossa convidada externa. Assim, o grande problema que a gente sempre ouve falar do SUS é investimento e gestão. Então, os dois grandes pontos. Tem que se investir mais e melhor e tem que se gerir devidamente correto. A gente já cansou de ver nos programas, nos jornais aí afora, venda de prótese do SUS, corrupção, enfim. Gerir melhor e investir mais. Nós temos dinheiro para investir. Está aqui o dado que eu dei dos 158 milhões que foi para os planos de saúde, que deveria ter... bilhões, perdão, que foi para os planos de saúde, poderia ter vindo para o SUS. E gestores comprometidos com a população de fato e que respeitem simplesmente a Constituição. É simples, é direito universal a todos. Não. Direito universal de todos a tudo, ou seja, não abrirmos mão do princípio da universalidade e da integralidade, porque esta proposta, esse chamado novo plano, que ele não é novo coisa nenhuma, representa um profundo ataque a esse direito universal, o direito de todos os brasileiros, a tudo que necessitar, né, para que sua vida seja realmente assegurada. Eu concordo com ele em relação aos pontos que ele levantou, em relação à gestão, em relação à garantia do financiamento, do investimento, mas é preciso a gente ter claro que nós só vamos conseguir isso se houver participação e organização da população. A questão central e decisiva. E a participação tem que ter clareza de para quê. Primeiro, porque não adianta ter mais dinheiro e mandar para o lugar errado. A participação tem que focar no sentido de que os recursos sejam investidos nas grandes prioridades que vai realmente produzir saúde da população. Especialmente, por exemplo, já está sendo atacado com esse novo modelo de financiamento que Temer implementou, liberou geral, o recurso vem para o Estado e município e aí fica entregue às forças. E com isso já fica ameaçado o que a gente conquistou a duras penas. As vigilâncias sanitárias, a saúde do trabalhador, as ações de saúde mental dos modelos substitutivo. Por exemplo, o setor privado não quer fazer atenção à saúde mental, por exemplo, numa perspectiva da clínica ampliada, onde você inclui, onde você só ressocializa essa pessoa. Quer vender medicamentos, internar, dopar e fazer lucro, né, com a doença das pessoas. Nós hoje demos uma estouradinha no nosso tempo, mas se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Instagram, pelo SintestRN, no nosso site, www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Eu desejo a vocês um bom final de semana, até o próximo sábado e agradeço a presença dos dois aqui no nosso programa.